É isso aí, meu povo querido, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa aula de revisão semanal para a prova do Enem. Muito bom estar na presença de vocês sempre. Nós faremos ao todo 14 semanas, olha só o que eu vou falar para vocês. 14 semanas seguidas de aulas de revisão para o Enem. Aulas rápidas, aulas de 50 minutos, uma hora, em que nós vamos trabalhar as nossas apostas para a prova do Enem. E eu tô aqui hoje numa salinha improvisada, a sala da coordenação da minha querida amiga professora Luziane, da coordenação da Faculdade Esper, coordenadora de psicologia. Como eu estou na faculdade hoje à noite, ela me cedeu a sala. Amanhã ministrarei de casa, depois de amanhã também, tá? Mas, independente do lugar, independente da circunstância, estar na presença de vocês é sempre muito bom. Antes de começarmos, eu quero dizer uma coisa para vocês. A descrição dessa aula aqui, que está aí no link, abaixo do vídeo aqui no YouTube, esse descritivo do vídeo, tem informações muito relevantes para você. Você vai ler aí tudo, eu gostaria muito que você lesse, mas eu quero te chamar a atenção especificamente para dois pontos. O primeiro deles, que diz respeito à necessidade de você se inscrever para participar das outras aulas que nós teremos ao longo dessas 14 semanas. Então, essas aulas vão acontecer ao vivo de terça a quinta, das 19 às 20 horas, e você precisa obrigatoriamente se inscrever para receber o link. Professor, eu preciso me inscrever mais de uma vez? Não tem necessidade. Basta que você se inscreva uma única vez. Quem é aluno do Magistrar vai receber já o link via plataforma. Quem é aluno do Magistrar vai receber as aulas gravadas. Mas eu quero alertar você que não é aluno do Magistrar. Você não vai receber as aulas gravadas. Você vai assistir as aulas exclusivamente ao vivo. Daí porque a necessidade de, nesse momento, você se inscrever. Então tá ali embaixo o link da revisão. Vá lá, se inscreva, deixe seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, que nós entraremos em contato, mandaremos para você semanalmente os links das aulas que acontecerão ao longo das semanas. De amanhã a gente vai distribuir o link, depois de amanhã, semana que vem, na outra, e assim sucessivamente, até que a gente consiga exaurir esse nosso conteúdo de 42 horas de aula, um conteúdo gratuito feito para vocês. Nossos alunos terão acesso, ok? Terão acesso integralmente ao material, terão acesso integralmente às aulas, mas quem não é aluno vai receber exclusivamente a aula ao vivo. Um outro ponto que eu quero chamar para vocês, lá embaixo, tá? Lá embaixo, lá no descritivo, tem o material da aula. Então, em todos os nossos vídeos, você vai ter acesso ao material da aula. Lá embaixo tem o material da aula para você. Clicou lá, tem acesso automaticamente aos slides da aula, você pode baixar, você pode fazer anotações no seu material, você pode imprimir, você pode fazer o que você quiser com o nosso material. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, de poder compartilhar desse momento com vocês. Temos aqui uma mensagem da querida Jaqueline Braga. Professor, eu queria dizer que eu estou muito impactada com o curso 100 dias do Enem. Objetividade, metas reais e realmente possíveis de cumprir. Já passei por todos os cursos e nunca vi nada parecido. Parabéns, Jaqueline, pela sua dedicação, pela sua perseverança e obrigado pelo seu compartilhamento. Você, inclusive, que quer conhecer o curso de 100 dias que a Jaqueline acabou de mencionar, ele também está aqui na descrição, tá? Você pode ter acesso a ele, pode se preparar para o Enem por menos de R$ 84,00 por mês, tá? É muito barato, menos de R$ 3,00 por dia, e você tem acesso a absolutamente tudo isso que a Jaqueline falou. Você tem acesso a mapas de lei seca, você tem acesso a resumos, você tem acesso a aulas, você tem acesso a simulados de informativos por temas, dicas finais, tudo. Além do que essas 42 aulas, você vai ter acesso a elas também 100% gravadas, essas aqui que eu estou ministrando aqui para vocês. Bacana? E embaixo desse descritivo do nosso regular do Enem do Magistrar, tem o nosso regular, o nosso reta final do Enem do Decorando a Lei Seca, tá? R$ 49,00 por mês. É muito barato e tem muito conteúdo, excelentes professores, metas diárias de legislação, metas de jurisprudência,
legislação para você responder questões a partir dela, aulas com excelentes professores. Então, assim, os 2 cursos, preparação completa para o Enem, tendo acesso aos 2, o seu acesso vai ser 100%, vai ser vitalício, ok? E olha só, tem muita gente compartilhando aqui. A mentoria é top, conteúdo de altíssima qualidade, eu fico muito feliz. Temos outro comentário do Carlos, esse aqui foi da Isadora Lazarete. Obrigado, Isadora. Carlos Willi, professor, meu nome é Sandra. Ô, Sandra, e uso a conta do meu marido. Tudo bem, também sou aluno do Magistrado 100 Dias Enem. Estou apaixonada, é maravilhoso. Tá? Que legal, fico muito feliz. A Jaqueline aqui falando, no meu caso, a mentoria está sendo sensacional. Eu estou aprendendo muita coisa, tá? Em 5 dias, eu aprendi mais do que em outros cursos em um mês. Galera, essa aqui é a troca de experiências de vocês que estão participando dos cursos e com certeza muitos alunos aqui não conhecem. E isso aqui é fruto de um trabalho feito de coração, fruto de um trabalho feito com muita dedicação, fruto de um trabalho feito com muito carinho para vocês, querendo que vocês passem no concurso. Tanto é que nessas aulas que nós estamos ministrando agora, elas serão 100% gratuitas com os melhores professores do Brasil, para que vocês entendam como a gente quer entregar para vocês um conteúdo de extrema qualidade. Você que não é ainda aluno do Magistrar, participe. Você que tem dúvida, termina de assistir a aula. Se você não gostar da aula, tudo bem. Se você gostar, vai ser um prazer receber você. Vai ser um prazer compartilhar conhecimento com você e aprender com você dentro dos nossos cursos, nas nossas mentorias, encontros semanais, enfim. Mas agora é o seguinte, meu povo, vamos para conteúdo que tem coisa demais para a gente ver aqui. Coisa demais para a gente ver aqui. E eu quero chamar a atenção de vocês para 3 pontos que eu vou falar com vocês hoje. Primeiro, eu quero conversar com vocês sobre direito da antidiscriminação. Segundo, proteção da mulher. E terceiro, proteção da criança. Dentro de direito da antidiscriminação, galerinha, eu vou pincelar aspectos relacionados a processo estrutural, porque eu aposto nesse tema, que logo, logo ele vai começar a cair. E eu quero meus alunos 100% preparados para que consigam fazer boas provas a partir dessa temática de processo estrutural. E provas não só do Enem, mas provas de primeira fase de magistratura e mais do que isso. Eu estou indo além, viu, galera? Provas de segunda fase de sentença das magistraturas, porque esse é um tema que vem com tudo, tá? Vem com grande chance de incidência e eu vou pincelar ele aqui com vocês. O fruto do meu trabalho aqui, trabalhar com vocês formação humanística, tem uma justificativa, tá? Resolução 423 de 2021 do CNJ, ok? Resolução 423, de 2021 do CNJ. O que essa resolução fez? Ela trouxe o seguinte para a gente. Ela falou, olha, daqui para frente nos concursos de magistratura é obrigatória a incidência de formação humanística na primeira fase. E aí ela trouxe muitos temas, análise econômica do direito, pragmatismo, direito da antidiscriminação, agenda 2030, heurísticas comportamentais, compliance, temáticas relacionadas à inclusão ou as temáticas de outsiders, como normalmente a doutrina trata. Tudo isso, todas essas novidades vieram aí, galera, a partir da 423. E o que o Enem fez? O Enem pegou todos os 8 temas, todas as 8 disciplinas que são cobradas em todos os concursos de magistratura, estadual, federal, trabalhista e militar, e fez em uma prova. E aqui a gente tem 6 questões de formação humanística que a gente precisa estudar, que a gente precisa aprender. Então, o nosso foco aqui é trabalhar essas temáticas da Resolução 423. Alunos queridos do Magistrado, eu vou ministrar para vocês, dentro da plataforma, aulas de formação humanística de reta final, faltando 2 semanas para a prova, naquele formato que eu já ministrei outra vez, que a gente foi muito certeiro e serão aulas mais longas, serão aulas mais completas. Mas aqui com 3 horas de revisão, eu garanto a você que você vai extrair algumas questõezinhas da prova lá em formação humanística. Eu tenho certeza disso, porque não tem muito para onde fugir, apesar da amplitude propedêutica desse tema, da amplitude teórica desse tema que trataremos hoje, trataremos amanhã e trataremos depois de amanhã, mas nós vamos começar aqui
com o direito da antidiscriminação na nossa revisão semanal, na nossa aula de número 1. E aí, ó, eu quero chamar a atenção para um ponto específico aqui com vocês. Beleza, galera? Eu quero chamar a atenção para um ponto específico aqui para a gente começar a aula. O que você precisa fazer? Você precisa de um apanhado inicial de normas de envergadura constitucional com força de emenda à Constituição que tratam sobre discriminação. Por exemplo, aqui, a Convenção das Pessoas com Deficiência, o Tratado ou Protocolo de Nova York, o Tratado de Marrakech, isso tudo a gente vai trabalhar, mas o conhecimento dessas normas é fundamental nesse primeiro momento para vocês, tá? Então vejam, nós vamos pincelar pontos importantes aqui, mas eu quero só deixar claro para você que esse apanhado, essa incursão de normas de envergadura constitucional que foram internalizadas no Brasil com força de emenda à Constituição, a exemplo do 5º parágrafo 2º, isso tudo você obrigatoriamente precisa saber para passar na prova do Enem. E a gente vai falar exatamente sobre isso aqui. Só que eu quero trazer um ponto para você. O que é discriminação? Essa matéria, ou o estudo desse fenômeno social, começa com um caso norte-americano chamado Plessy versus Ferguson. Um sujeito preto, retinto, do interior, do sul dos Estados Unidos. Ele, em determinado momento, chegou junto à companhia Ferguson de trem, falou o seguinte: eu quero comprar uma passagem, mas é para o vagão dos brancos. Disseram para ele o seguinte: não, você não vai ficar no vagão dos brancos, porque os brancos têm um tipo de vagão e os pretos, cor, ou negros, raça, têm outro tipo de vagão. Você vai ter que escolher em qual é o vagão que você vai ficar. E ele disse: não, eu quero viajar no vagão dos pretos, dos brancos, porque a secessão norte-americana acabou. A guerra secessionista dos Estados Unidos, segregacionista, acabou. Que era aquela briga do sul contra o norte, o sul escravagista, o norte libertário. Acabou isso aí e agora eu quero entrar. Não deixaram. Ele então entra na justiça. A Suprema Corte norte-americana se pronuncia a respeito desse caso e diz o seguinte: tá certa a conduta da Ferguson. Tá certa por quê? Porque nós temos aqui a implementação, nesse momento, de uma teoria que você vai escrever aí no seu materialzinho, que é a teoria dos iguais, porém separados, ou iguais, mas separados. Essa teoria, vinda da Suprema Corte norte-americana, lá em 1870 e tanto, dizia o seguinte: tá certa a conduta da Ferguson, e a decisão da Suprema Corte, olha só, muitas vezes mal interpretada, não foi uma decisão cujo espírito foi segregacionista. Foi uma decisão cujo espírito foi pacificador. O que o Supremo norte-americano daquela época disse? Ele falou assim: gente, tudo bem, todos são iguais perante a Constituição norte-americana, mas existe uma ressalva que a gente precisa considerar aqui, que é uma ressalva muito importante. Acabou de acabar a Guerra da Secessão, a Guerra do Sul contra o Norte. Acabou de acabar a Guerra Segregacionista. Se a gente colocar esse estupim aqui, nessa fogueira, piorou. A situação vai chegar a um ponto incontrolável, não dá. Vamos ter que separar eles por enquanto. Só que quando isso acontece, começam a surgir nos Estados Unidos, veja que interessante isso aqui, começam a surgir leis segregacionistas nos estados sulistas. E essas leis foram conhecidas como leis Jim Crow. Leis Jim Crow. Escreve assim, ó, Jim Crow. Leis Jim Crow. Leis Jim Crow. Essas leis começaram a surgir e essas leis tinham um propósito, que era um propósito segregacionista, porque havia uma música chamada de Jim Crow, que ela era uma música que fazia alusão à segregação de raça, e essas leis começaram a surgir. E esse tema aqui, minhas amigas e meus amigos, foi levado a efeito no Supremo Tribunal Federal do Brasil anos depois, quando o Supremo julgou a ADC 41 da constitucionalidade da lei de cotas. Olha, eu estou te trazendo jurisprudência do Supremo que é cara de prova do Enem. E esse voto proeminente foi do ministro Barroso, atual presidente do Supremo e, consequentemente, do Conselho Nacional de Justiça. Olha só o que o ministro Barroso disse.
No Brasil nunca teve lei de Jim Crow, nunca teve lei segregacionista. Por quê que nunca teve lei segregacionista no Brasil? Porque é do imaginário popular brasileiro, dada a natureza colonialista da nossa evolução moderna, é do imaginário popular, dada a natureza colonialista da nossa evolução moderna, que haja discriminação aqui. Então, 1888 acaba a escravidão, a gente reforça o processo de colonização com a vinda dos trabalhadores alemãos e italianos para cá, né? Eles vieram para substituir a mão de obra escrava naquele momento, e a gente tem aqui uma acentuação, um reforço de padrões colonialistas, de hegemonia eurocêntrica, de proliferação e hipertrofia do patriarcado, que além de trabalhar temáticas negativas relacionadas à mulher, a gente já vai ver isso daqui a pouco, também trabalhava ou também fomentava condutas colonialistas relacionadas à segregação, à divisão de classes, a divisão entre brancos e pretos. O branco é melhor que o preto e o preto acabou de sair da escravidão. Então, se você for questionado na sua prova, o Brasil teve lei de Jim Crow? Não. Isso quer dizer que o Brasil não segregou? Não, o Brasil segregou. Porque essa segregação no Brasil estava no imaginário popular da população. A gente não precisou de lei de Jim Crow aqui. Fonte disso, julgado de lavra do ministro Barroso, ADC 41, constitucionalidade da lei de cotas. Eu fiz um parênteses de início do Instituto, linkando com a ADC 41, mas nós temos um intervalo aqui no meio, que é o intervalo da ação chamada Brown versus Board of Education of Topeka, o caso da menina Brown, em que o pai dela queria que ela estudasse em Board of Education of Topeka. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu nessa circunstância aqui? Não deixaram ela estudar lá. Não deixaram ela estudar lá. Por que não deixaram ela estudar lá? Hein? E aí? Por que não deixaram ela estudar lá? Porque ela era branca ou porque ela era preta? Porque ela era preta. Ela era uma menina preta, vigorava ainda a teoria dos iguais, porém separados, mas em Brown versus Board of Education, a Suprema Corte Americana, na ocasião, disse o seguinte: não dá para continuar isso aqui. Olha, de fato, naquela ocasião, naquela circunstância, em Plessy versus Ferguson, nós tínhamos um cenário, mas hoje o cenário é outro. Nós precisamos implementar as políticas antissegregacionistas, as políticas antidiscriminatórias nos Estados Unidos. A gente precisa implementar isso aqui. E vai começar com a menina Brown. A menina Brown, ela vai estudar, sim, lá em Brown, em Board of Education of Topeka. Ela vai estudar na escola de branco. Só que aqui, pessoal, eu quero um ponto reforçar com vocês. Brown versus Board of Education of Topeka, primeiro ponto, anota no seu caderno. Termina com a teoria dos iguais mas separados, surgida lá atrás, em Plessy versus Ferguson. Esse é o primeiro ponto que eu quero reforçar com você. Mas tem um segundo ponto. O primeiro processo estrutural da história do mundo está aqui, em Brown versus Board of Education of Topeka. E eu vou ter a oportunidade de retomar isso com vocês depois. Por quê? Porque a prova do Enem, ela é uma prova intermediária entre prova de carreira e prova da OAB. Ela não é tão difícil quanto a prova da magistratura e nem tão fácil quanto a prova da OAB. Ela está em nível intermediário. Eu trouxe para você um tema complexo. Agora eu vou trazer temas simples para você. Temas simples, mas que você precisa entender. E aí eu trouxe aqui para você alguns conceitos da Convenção Interamericana contra a discriminação, racismo e formas correlatas de intolerância, porque a cara da FGV forçar você nesses conceitos aqui, você precisa saber quais são esses conceitos. E o primeiro que eu trago para você é a discriminação racial indireta. Olha só, que é aquela em que há a prática ou um critério aparentemente neutro que tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico. Anota esse caso aí que tem mais um.
essa ideia de discriminação indireta ou discriminação racial indireta ou discriminação neutra é a mesma coisa? Essa ideia aqui que eu trouxe para você, ela é a origem do caso Griggs versus Duke Power. E o caso Griggs versus Duke Power fomenta uma teoria na jurisprudência norte-americana, que é a teoria do impacto desproporcional. O que é essa teoria do impacto desproporcional, cunhada lá em Griggs versus Duke Power? Olha só, Duke Power era uma empresa que dizia o seguinte: aqui na nossa empresa vale meritocracia. Trabalhadores mais capacitados terão as melhores posições de trabalho. Isso lá a empresa Duke Power priorizava, pregava. Só que naquela localidade que ela estava, era muito comum de um negro não ter aptidão ou escolarização. Aptidão técnica, leia-se, ou escolarização para o trabalho, o branco ter. O que aconteceu aí então? Os principais postos de trabalho lá na Duke Power eram ocupados por cidadãos brancos. Surge aí então a teoria do impacto desproporcional, que posteriormente veio a fomentar essa outra ideia, que é a ideia da discriminação racial indireta. Quando a banca associar para você discriminação racial indireta, a teoria do impacto desproporcional, tá certo ou errado? Tá certo. Quando a banca disser para você que a discriminação racial indireta é a discriminação neutra ou aparentemente neutra, tá certo? Tá certo também. Bacana? Agora tem outro conceito aqui, que é o conceito da discriminação múltipla ou agravada, que é qualquer preferência, distinção, exclusão ou restrição baseada de modo concomitante em 2 ou mais critérios. E aí isso aqui tem um nome. A Corte Interamericana de Direitos Humanos deu um nome para isso aqui. Overlapping oppressions. Ou você vai escrever aí no seu material. Discriminações interseccionais. Já pensou cair isso no Enem e você estudou aqui na aula do magistrado? Ó, eu já adiantei peça prática do MPT em aula gratuita de meio ambiente do trabalho. Foram 4 horas de aula, a gente praticamente trabalhou a peça lá. Então, eu estou falando para você o seguinte: discriminações interseccionais é o mesmo que discriminação múltipla ou agravada, que é o mesmo que overlapping oppression, que é um termo que a Corte Interamericana dos Direitos Humanos usou em um caso de González Luis, da menina González Luis versus Equador. Ela sofreu discriminação e ela era uma menina que tinha AIDS, era criança. Então, veja, ela tinha um fator de fragilidade social, como a corte reconheceu. Fragilidade social por ser mulher, e aqui a fragilidade, não leiam de maneira equivocada, não é frágil porque é mulher. É fragilidade social por conta da marginalização da mulher em termos de garantias, direitos e proteção. Ela tinha AIDS e, além disso, ela era uma criança. Ela tinha vários fatores interseccionais de discriminação que acabaram, de certa forma, prejudicando ela, e esse caso foi levado à Corte Interamericana, que utilizou essa expressão. Bacana? Simbora para outro conceito lá. Da nossa norma internacional que trata, tá? Sobre essa questão da discriminação. Precisamos avançar em outros conceitos importantes aqui da Convenção Interamericana. O que é racismo? Olha só. Racismo é uma teoria, uma doutrina, uma ideologia ou um conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos, ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial. Para fins de prova, racismo é o quê? Teoria, doutrina, ideologia, ideia. Racismo é uma ideia. Olha só. O racismo é uma ideia. Ok? O racismo é uma ideia. O racismo é uma ideia que gera uma ação. A discriminação. E, consequentemente, a intolerância. Então, racismo é uma ideia que gera um resultado. A ação do racismo é a discriminação, é a intolerância. E aqui a gente teve casos
de reconhecimento de racismo estrutural no Brasil, primeiro na Comissão Interamericana com o caso Simone Diniz, e segundo também na comissão com o caso da Neuza dos Santos Nascimento e da Gisele Ana Ferreira, que não foram contratadas para trabalhar na condição de representantes comerciais de determinada empresa, porque elas eram mulheres negras, ok? E aí a gente tem um outro conceito interessante aqui, que é o conceito da intolerância, que é um ato ou um conjunto de atos ou manifestações que denotam, olha só, intolerância denota o quê? Desrespeito, rejeição, desprezo à dignidade. Você está vendo que a gente sai do campo ideológico, racismo é ideologia, é doutrina, é teoria, e a gente parte para a ação, desrespeitar, rejeitar, desprezar. Então, intolerância é ação, e é uma ação de pessoas que têm opiniões diferentes ou contrárias àquela pessoa que é o sujeito passivo do ato de intolerância. Só que aqui tem um ponto interessante que eu quero pontuar com vocês sobre intolerância religiosa. Anotem aí uma coisa interessante. A intolerância religiosa, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exige 3 requisitos: a desigualdade entre os grupos religiosos, a superioridade ou alegação ou defesa da superioridade do grupo que alega ser melhor e a tentativa de legitimar a dominação, a exploração, a escravização dos praticantes da outra religião. Então, o que eu faço? As nossas religiões são diferentes. A afirmação da existência de desigualdade de grupos religiosos por si só não é intolerância religiosa. E também não é intolerância religiosa o João chegar e falar que a religião dele é melhor que a do José. As nossas religiões são desiguais e a minha é melhor que a sua. É intolerância isso? Não. Porque eu preciso de mais um requisito que legitima e qualifica a intolerância religiosa, que é a tentativa de se legitimar a dominação, de se legitimar a exploração, de se legitimar a escravização dos praticantes da religião contrária. Isso é intolerância religiosa. E aí é interessante apontar o seguinte, olha só, julgado do STJ, crítica feita em rede social pelo recorrente não preconiza a eliminação ou mesmo a supressão de direitos fundamentais dos praticantes das religiões de matriz africana, nem transmite senso de superioridade. Crítica em rede social à religião contrária, por si só, não é intolerância religiosa. Outro ponto que o Supremo validou também foi a questão da sacralização dos animais, que pode acontecer, não existe intolerância nenhuma aqui, desde que sem sofrimento inútil do animal, como disse o ministro Barroso. E outro ponto interessante também, proselitismo religioso não é intolerância religiosa, como já disse o Supremo Tribunal Federal. Bacana? Eu vou dar uma pausa aqui em discriminação positiva, vou voltar para o chat. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Show, discriminação interseccional, bacana, a galera tá curtindo a aula, legal. Legal, legal. Intolerância religiosa, chamada assim, mas nada mais é do que preconceito contra a religião dos pretos. Professor, a lei de terra de 1850 não seria uma lei de Jim Crow, mas a lei de terra, Ju, olha só, Ju, a Juliana trouxe um ponto interessante. A lei de terras de 1850 não seria uma lei de Jim Crow? Sabe por que ela não seria? Porque nessa ocasião da lei de terras de 1850, ainda vigorava no Brasil a escravização. A lei de Jim Crow é após a abolição da escravidão, não teve. Juridicamente não existiu, tá? Essa é a diferença. Legal? Essa é a diferencinha que a gente tem aqui. Bacana? Mas vamos voltar. Vocês estão gostando? Estão curtindo? Tá legal? Pô, 271 pessoas assistindo. Tem mais alguma coisa para a gente falar aqui. Quem está chegando agora, aproveita, você está na metade. Tem mais coisa que a gente vai conversar. E eu vou fazer um pedido a você que está assistindo, tá? Faz um favor para mim. Compartilha essa aula com a galera que vai fazer a prova do Enem, ou com seus colegas que fazem concurso para Defensoria, para Ministério Público, para MPF. Essa aula é cara de MPF também. Para a galera que vai prestar concurso de delegado, para a galera que vai prestar concurso de qualquer que seja a carreira jurídica, tá? Tem muita coisa boa aqui que a gente está trazendo para vocês, eu tenho certeza. Bacana? Legal? Agora vamos lá.
Vamos voltar aqui. Eu sei que vocês estão mandando muitas dúvidas, mas eu preciso focar no conteúdo. Aqui é jogo rápido, tá? Volume de informações e eu quero falar com vocês agora sobre discriminação positiva. O que é discriminação positiva? Olha só. Medidas especiais ou de ação afirmativa adotadas com a finalidade de assegurar o gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais de grupos que requeram essa proteção não constituirão discriminação racial. Você sabe o que é uma discriminação positiva? É uma ação afirmativa. Se você ler na sua prova o seguinte termo que eu vou te falar, ação reparatória, é a mesma coisa que ação afirmativa e que discriminação positiva. Então, se a banca te trouxer uma pegadinha falando o seguinte, toda discriminação é ruim, não é. Porque tem uma discriminação boa que é a discriminação positiva. E o que é a discriminação positiva? O que é a discriminação positiva? É eu vislumbrar que na sociedade existe uma corrida e que os brancos vêm correndo essa corrida com larga distância em relação aos pretos que começaram a correr essa corrida só em 1888. Ou seja, anos de disparidade. A ação afirmativa serve para corrigir essas distorções históricas, para garantir equivalência, visibilidade social a grupos, classes, categorias, pessoas historicamente desprestigiadas. É isso que acontece com uma ação afirmativa. Então, se a banca de falar toda discriminação é ruim, mentira! A discriminação positiva é boa. É tão boa que o Supremo, estou voltando aqui na DC 41, é tão boa que o Supremo, utilizando o termo iluminismo jurisprudencial, validou a ideia de jurisprudência contra-majoritária. E o que é a jurisprudência majoritária? O Supremo diz o seguinte, eu tenho aqui 3 tipos de igualdade. A formal, a material e a terceira, talvez até a mais importante de todas, que é a igualdade de reconhecimento. Igualdade de reconhecimento de grupos historicamente desprestigiados. Eu tenho essa terceira igualdade aqui, que é a igualdade de reconhecimento. E isso o Supremo adota, essa tese, essa postura o Supremo adota nesse julgamento da DC 41, que evidenciou a jurisprudência contra-majoritária do Supremo. Professor, por que jurisprudência contra-majoritária? Porque o Supremo é o único poder contra-majoritário. O Supremo é o único poder que não é eleito diretamente pelo voto. O Poder Judiciário é o único poder que não é eleito diretamente pelo voto. Poder Legislativo, Poder Executivo, majoritário. Só que quando eles não adotam ações tendentes a assegurar essa equivalência a partir de uma distorção histórica ocorrida centenas de anos atrás, o Supremo assume o seu papel de iluminismo jurisprudencial, de iluminar essa jurisprudência e de agir de maneira contra-majoritária, avocando uma necessidade de validação, eficiência e materialização de preceitos constitucionais. Aqui, notadamente, dignidade da pessoa humana, cidadania, erradicação da pobreza, não desigualar pessoas, enfim, vários preceitos constitucionais, especialmente o preceito da igualdade. Ok? E aí, aqui em termos de discriminação, eu trouxe alguns exemplos para vocês. O primeiro deles diz respeito aqui ao Estatuto do Idoso, ok? É vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. Vamos lá, magistratura. Magistratura compulsória com quantos anos? 75. Se o edital traz uma idade mínima de 65 anos, é constitucional essa idade mínima de 65 anos? Sim, porque a pessoa tem que trabalhar 10 anos para aposentar. É constitucional. Agora, não é constitucional a fixação de limite de idade, como fez o Distrito Federal e Territórios, o TJDFT, que colocou lá uma limitação de 25 a 50 anos para ser juiz. Está errado. Então, isso aqui é uma ressalva que nós precisamos enxergar, porque o STF aqui
vê uma possibilidade de etarismo no Poder Judiciário e breca, então, esse tipo de conduta na DI 5329. Temos outros tipos de discriminação que eu quero reforçar com vocês aqui, e é interessante eu pontuar uma, que é o racismo institucional vinculado a uma padronização visual. O que é uma padronização visual? Padronização visual é utilizar um guia de padronização, é padronizar pessoas. E isso, de maneira neutra, discrimina. Nós tivemos um caso recente de uma corretora de valores imobiliários que subiram em cima no topo de um prédio e tiraram uma foto. Todos homens brancos lá em cima tiraram a foto. Isso chegou no TST, o Ministério Público do Trabalho questionou isso aí, chegou no TST. E o TST utilizou a tese aqui da ministra Adelaide, minha amiga ministra Adelaide, que disse o seguinte, olha, isso aqui é padronização visual. É uma maneira de discriminar pessoas. Por quê? Porque eu não tenho inclusão aqui, eu não tenho mulher, eu não tenho pessoas pretas, eu só tenho um padrão hegemônico eurocêntrico de colonização. E aqui essa jurisprudência é conhecida como uma jurisprudência anticolonialista ou decolonialista do Supremo Tribunal Federal. Nós temos outros casos de discriminação, como, por exemplo, a discriminação algorítmica, do caso Pymetrics, em que a Amazon, adquirindo essa empresa Pymetrics, começou a monitorar as condutas da Pymetrics. Monitorar como? Eles queriam entender como é que funcionava o algoritmo da Pymetrics. A Pymetrics era uma empresa de seleção de pessoas. Então, ela recebia currículos e ela automaticamente, pela inteligência artificial, já mandava os currículos para as vagas correlatas, tá? Para as vagas que guardavam compatibilidade com os currículos. Agora, o padrão neural do algoritmo, isso não é o João que vai lá e faz um algoritmo falando assim, você vai discriminar isso aqui. Não existe isso. É o padrão neural. É o que alimenta a informação. Se você pegar o ChatGPT e alimentar ele de um monte de informações vinculadas a temas que você quer, ele vai ser treinado a te responder daquela maneira. Ele vai criar um padrão neural para você. Então, na Pymetrics, o padrão neural é o seguinte. Ela começou a discriminar trabalhadores por nome e por origem. Guetismo, ou seja, trabalhadores que vinham de locais periféricos, locais de pessoas pobres, locais de classe C e D, ela, independente da qualificação, deslocava para empregos de subemprego, independente da qualificação. E pessoas que tinham nome que ela entendia de pessoa pobre, de pessoa simples, automaticamente ela jogava para lá, tá? Para empregos ruins, independente da qualificação. E aí o que aconteceu? A Amazon suspendeu as ações relacionadas a Pymetrics, tá? Os trabalhos relacionados a Pymetrics nesse sentido. Temos outro exemplo também interessante, eu estou trazendo esses exemplos do mundo do trabalho, porque a temática de discriminação ela é muito evidente no mundo do trabalho, a gente sai da zona comum. E aqui tem a discriminação do empregado de cristal, ou discriminação genética. O que isso quer dizer? O trabalhador vai trabalhar numa empresa, a empresa fala o seguinte, olha, você pode trabalhar para mim, mas antes eu quero saber se você tem propensão a desenvolver determinada doença. Porque aqui você vai trabalhar com produtos que podem potencializar essa propensão. Então imagine um trabalhador que vai trabalhar num setor da agroindústria em que ele vai manipular agrotóxicos. É feito um mapeamento genético, olha só, mapeamento genético, para entender se esse trabalhador tem propensão ou não a desenvolver determinada doença. Se ele tiver, a empresa pode não contratar. A OIT emitiu um parecer disso falando o seguinte, se o que se pretende é resguardar a vida desse trabalhador, se o que se pretende é resguardar a vida desse trabalhador como valor máximo, e se houver possibilidade na norma interna de se ter acesso a esse dado sensível, e no Brasil a gente tem a LGPD que autoriza acesso a dados sensíveis em determinadas situações, a conduta é uma conduta correta. Pedir mapeamento genético do trabalhador para qualquer função não cabe, mas para funções que pontualmente podem elevar o risco de alguma doença e, consequentemente, de morte, aí sim. Aí a gente tem um outro cenário aqui em que é, sim, possível. E o termo empregado de cristal é, num primeiro ponto, relacionado à ideia de que o trabalhador é de cristal e o cristal é frágil, ele pode cair e quebrar.
E no segundo ponto, o cristal é translúcido, a necessidade de um empregador ver dentro do trabalhador, literalmente, tendo acesso aos dados genéticos desse trabalhador. Muita coisa interessante aqui, muita coisa boa, muita coisa bacana. E aí agora a gente vai entrar em discriminação estrutural e processo estrutural, não sem antes eu dar uma olhada aqui no chat. Olha só, vamos lá. Galera assistindo, de onde que vocês estão assistindo a aula, pessoal? Falem aí para mim. De onde vocês estão assistindo a aula? E aí, meu povo? De onde é que vocês estão? Hein? Quero saber de onde é que essa galera vem para assistir essa nossa aula aqui. Que bacana, é tão bom contar com vocês aqui, meu povo. Vamos lá. Escrevam aí para mim. Quero ver. Nossa Senhora. É muita gente, meu povo. Aracaju, Rio de Janeiro, Joinville, Curitiba, São Paulo, Curitiba. Olha aí, São Francisco do Sul, Fortaleza, Cabo Frio, Brasília, São Paulo, capital, Cambuí, Minas Gerais, Guarulhos, Araucária, no Paraná, Ilicínea, é Ilicínea pelo jeito, né? Minas Gerais, Adriana, Litoral de São Paulo, Santos. Estive aí gravando um documentário com uma aluna aprovada, a Janaína Rigitano. Tá no YouTube, inclusive, aqui no nosso canal. Tá? Um Toga Play. Ananindeua, pessoal de Ananindeua, de Linhares, no Espírito Santo, de Recife, de Bujaru, no Pará, de Garanhuns, Pernambuco, pessoal de Goiás participando também, pessoal de Ipatinga, Vitória do Santo Antão, Pernambuco, olha só, pessoal de Catanduva, São Paulo, Juliana, Guarantã do Norte, São Joaquim, Palmeira das Missões, Valinhos, Rio Verde. Que legal, galera, que legal. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui, muito feliz, tá? Isso com certeza engrandece sobremaneira o nosso bate-papo aqui, tá? E vamos avançar. Vamos avançar e eu quero te adiantar uma coisa. Nós temos um encontro amanhã. Não vai dar tempo de eu tratar hoje, a contento com vocês, questões relacionadas à criança e à mulher. Amanhã eu vou continuar trabalhando esse tema. Porque agora a gente vai entrar em processo estrutural. E processo estrutural é onde o bicho pega. Aqui é um pouco mais difícil. Então, aqui no processo estrutural, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouco mais devagar para vocês, tá? Aqui no processo estrutural, eu vou falar um pouco mais devagar. Eu vou falar de maneira um pouco mais lenta para vocês, tá? Para que vocês consigam aqui acompanhar esse conteúdo. Porque esse tema aqui é extremamente complexo. E ele está umbilicalmente relacionado à ideia da discriminação. Bacana? Por que ele está relacionado à ideia da discriminação? Olha o slide aí, meu povo. Por que ele está relacionado à ideia da discriminação? Olha aí. Porque nós temos, minha gente, um conceito dentro da discriminação que a Comissão Interamericana usou, inclusive, para o Brasil, e disse o seguinte, que no Brasil existe uma discriminação estrutural, e aqui, notadamente, caso Simone Diniz, e essa discriminação estrutural, ela quer dizer que ela está na estrutura do próprio Estado, está na estrutura da própria sociedade. Isso é uma discriminação estrutural. É isso que a Comissão Interamericana disse, especialmente no caso Simone Diniz. O Brasil cometeu contra Simone Diniz um racismo / uma discriminação estrutural. E a doutrina qualifica isso, a doutrina diz o que é um racismo estrutural, uma discriminação estrutural. A doutrina diz o seguinte, ó, racismo ou discriminação estrutural está ligada a conflitos policêntricos ou problemas estruturais. O que é um conflito policêntrico? É um conflito que acontece aqui em Goiânia, é um conflito que acontece em São Paulo, é um conflito que acontece no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, em todos os lugares.
Porque ele está dentro, ele está incrustado na cultura popular. Então, vou te dar um exemplo. Racismo no Brasil, ou discriminação racial no Brasil, é um problema estrutural ou não? Tem na Bahia, tem no Rio Grande do Sul, tem no Amapá, tem em Santa Catarina, tem no Amazonas, tem no Paraná, tem em todo canto. Ou seja, eu tenho o que a doutrina chama de focos policêntricos de conflito. E é por isso que o primeiro processo estrutural foi um processo estrutural que veio lá em Brown versus Board of Education of Topeka, porque em Brown versus Board of Education of Topeka, a Corte americana, a Suprema Corte americana, disse o seguinte: esse problema não está só aqui. Esse problema está nos Estados Unidos inteiro, especialmente no Sul, mas é um problema que está nos Estados Unidos inteiro. A gente precisa encontrar uma solução para ele. Ou seja, eu tenho vários focos de conflito, por isso policêntricos. Eu tenho um centro de conflito e eu tenho vários centros de conflito em paralelo. Conflitos policêntricos. Isso aqui pode ser combatido. Como é que eu resolvo um problema estrutural, professor? Como é que eu resolvo uma discriminação estrutural? Eu resolvo uma discriminação estrutural por meio de uma ferramenta processual chamada de processo estrutural. Processo estrutural. Por que que isso acontece? Olha só, deixa eu te contextualizar melhor o que é um problema estrutural, utilizando as falas aqui do Didier, do Zanetti e do Rafael Alexandria. O que é? O problema estrutural se define pela existência de um estado de desconformidade estruturada, uma situação de ilicitude contínua e permanente ou uma situação de desconformidade. Eu já vou te explicar onde é que está a pegadinha aqui. Então, quando eu tenho um estado de desconformidade, olha só, as coisas não estão conforme elas deveriam estar. E isso acontece não só aqui em Goiânia, mas em qualquer lugar do Brasil. Nós temos aqui uma hipótese de problema estrutural. Porque nós temos um estado de desconformidade estruturada que merece ser combatido por meio do processo estrutural. E eu vou te trazer aqui uma citação de Owen Fiss, que diz o seguinte, o sistema de ensino público foi objeto do caso Brown, mas com o tempo as reformas estruturais foram alargadas para incluir a polícia, prisões, manicômios, instituições para pessoas com deficiência mental, autoridades públicas de auxílio à moradia e agências de bem-estar social. É por isso que o primeiro processo estrutural da história foi Brown versus Board of Education of Topeka. Porque nós tivemos, no caso Brown, várias sentenças. Eram sentenças que, eu já vou explicar para vocês como as sentenças estruturais se formam, mas eram sentenças chamadas de Brown 1, Brown 2, Brown 3, Brown 4, e em cada etapa das sentenças proferidas no caso Brown, havia necessidade de corrigir uma distorção que estava em desconformidade com a necessidade de pacificação social. E aí, olha só uma citação interessante também do Didier, do Zanetti e do Alexandria. Ou seja, olha que bacana isso aqui, O modelo de decisão proferido no caso Brown versus Board of Education expandiu-se e foi adotado em outros casos, de modo que o Poder Judiciário americano, por meio de suas decisões, passou a impor amplas reformas estruturais em determinadas instituições burocráticas com o objetivo de ver atendidos determinados valores constitucionais. Então, veja só, que tipo de problema estrutural que a gente tem e que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir em um cenário de prova da FGV, um cenário de prova do Enem. Problemas como acessibilidade de pessoas com deficiência, população carcerária, surto de dengue, direitos de povos indígenas e população negra. A gente tem vários casos aqui, e eu estou trazendo esses casos específicos para vocês, porque a FGV adora fazer uma coisa com vocês. Ela adora botar um caso prático e pedir uma solução. Não me espantaria na prova de formação humanística ela apresentar um caso prático para você e pedir uma solução a partir da ideia do processo estrutural. E nós temos vários casos. Tem um que está muito em voga, você vai anotar aí. Políticas públicas.
Tema 698 do Supremo Tribunal Federal. Tem outro que está muito em voga aí. Tema 548 do Supremo. Já disse, já caiu o FCC, a FGV já cobrou isso aqui. Prova do TJ de Goiás, fiz a revisão num dia, no outro dia estava lá. Tema 548, obrigatoriedade de creches e pré-escolas para criança de 0 a 5 anos. Está toda hora aí. E isso pode ser trabalhado dentro de uma perspectiva de processo estrutural. Professor, então explica melhor o que é o processo estrutural. Veja só, o processo estrutural tem um propósito, pessoal. E o propósito deles é promover uma coisa chamada de transição justa para o estado ideal. Anota aí, escreve aí o que eu estou te falando. O processo estrutural visa promover transição justa para o estado ideal. Ou seja, eu pego uma situação de desconformidade e eu faço uma transição dela para um estado de conformidade. Eu corrijo o problema. Esse é o propósito do processo estrutural. Corrigir um problema coletivo, corrigir um problema em massa, corrigir um problema policêntrico. Esse é o objetivo do processo estrutural. Só que eu quero que vocês prestem atenção numa pegadinha aqui. O processo estrutural sempre está vinculado a atos ilícitos. Quem acha que sim, manda um V, o processo estrutural está sempre relacionado a atos ilícitos, certo ou errado? Responda aí para mim. O processo estrutural está sempre relacionado a atos ilícitos, certo ou errado? Certo ou errado? Eu quero ver, eu quero fazer uma pegadinha com vocês aqui. Eu quero ver se essa galera está preparada para fazer a prova do Enem. Errado, Guilherme diz que está errado, o processo estrutural está sempre vinculado a atos ilícitos. Galera do magistrar aqui já está fácil, né? Para você já está fácil, né? Veja só, o processo estrutural pode estar relacionado a um ato ilícito ou a um ato lícito. Eu posso ter processo estrutural de ato lícito. Por quê? Porque a doutrina diferencia o estado de coisas ilícito do estado de coisas em desconformidade. Porque eu posso ter um ato lícito que gera uma desconformidade social. Você entende isso? Vou te dar um exemplo. Montadoras no sul da Bahia. O Fred Didier traz exatamente esse exemplo. Montadoras no sul da Bahia fecharam. É ilícito uma empresa fechar? Não. Mas ela vai gerar um estado de desconformidade lá naquela localidade em que ela atua? Vai, porque vai ter um desemprego em massa. Para que serviria um processo estrutural aqui? Para tentar qualificar esses trabalhadores, para tentar fazer com que a empresa não feche, para tentar deslocar esses trabalhadores para postos de emprego próximos, para buscar soluções junto ao sistema S, para qualificar e colocar essas pessoas em algum lugar para trabalho. É isso. Apesar de ser um ato lícito, ele gera um estado de desconformidade. Então tem uma necessidade de transição justa para o estado ideal. Pegar essas pessoas, resolver o problema e fazer uma transição justa para esse estado ideal. E aí o processo estrutural tem algumas características que eu quero que vocês anotem aí, tá? Primeira característica do processo estrutural. Ele se desenvolve em um procedimento chamado pela doutrina de procedimento bifásico. O que é o procedimento bifásico? Olha só. Quando é ajuizada uma ação civil pública estrutural, não é processo estrutural, é ACP estrutural. Quando é ajuizada uma ação civil pública estrutural, eu tenho aqui um pronunciamento judicial de maneira bifásica. Por que bifásica? A primeira fase desse pronunciamento judicial diz o seguinte: reconheço o estado de desconformidade. A natureza jurídica deôntica dessa etapa da decisão, desse capítulo da sentença, é só um capítulo da sentença. É uma natureza deôntica de norma-princípio, anote aí. A primeira fase da sentença do processo estrutural ostenta a natureza jurídica de norma-princípio, porque ela reconhece o estado de desconformidade ou o estado de ilicitude. E o segundo capítulo da sentença é a mesma sentença, tá, pessoal? Só que é o segundo capítulo dela, ele diz o seguinte: para a gente resolver o problema ali atrás, a gente precisa fazer isso aqui. De modo que
A segunda etapa da sentença estrutural ostenta uma natureza jurídica deôntica de norma regra, não de norma princípio. Então, quando a gente fala em um procedimento bifásico, porque primeiro deve haver o reconhecimento do estado de desconformidade. E em segundo lugar, eu preciso apresentar soluções sólidas para que esse estado de desconformidade acabe. Para que eu consiga transitar do estado de coisas em desconformidade ou ilícito para um estado de coisas ideal. Essa aqui é a primeira característica. Existem outras características também, eu quero pontuar algumas em particular para você. A exemplo da flexibilidade intrínseca. Olha só. Flexibilidade intrínseca. Por que flexibilidade intrínseca? Porque nós temos no processo civil as fases postulatória, saneadora, instrutória e decisória, é ou não é? E especialmente nessa fase aqui, que é a fase instrutória, na fase instrutória, olha só, o juiz ele é vinculado, ele não tem monopólio de prova, quem tem monopólio de prova é a parte. E na fase decisória, o juiz também é vinculado, ele precisa decidir na maneira em que o processo foi proposto para ele. Está lá no 492 do CPC, princípio da congruência e distrição. O que é pedido deve ser julgado. Eu não posso ter uma sentença ultra petita, citra petita ou extra petita. No processo estrutural eu posso. Não se aplica o 492 do CPC ao processo estrutural, porque ele tem uma característica especial, que é a característica da flexibilidade intrínseca. O que é a flexibilidade intrínseca do processo estrutural? Dada a complexidade da demanda, que envolve muitas vezes um problema social, uma desconformidade estruturada, há necessidade aqui de se ouvir alguém da sociedade, ainda que nenhuma parte chame. E aqui eu posso ter modalidades atípicas de intervenção de terceiros, medidas atípicas de execução, alteração do objeto litigioso e utilização de mecanismos de cooperação judiciária. Por que alteração do objeto litigioso, professor? Porque veja só, você lembra que o procedimento é bifásico? Na primeira fase eu reconheço o estado de desconformidade e na segunda fase eu determino medidas para ele acabar. Se o autor da ação civil pública estrutural não tiver apresentado as medidas específicas para corrigir o estado de desconformidade, se ele não tiver apresentado todas as medidas ou as melhores medidas, o juiz pode criar medidas lá na segunda etapa do processo estrutural. Flexibilidade intrínseca. Anota isso aí. A aula de hoje vai ficar gravada, especificamente. Eu vou deixar de hoje, de amanhã e de depois gravada para vocês. Olha outra aqui. A adaptação do processo, porque a gente tem justamente essa transição de procedimentos. Essa transição, essa possibilidade de o juiz hipertrofiar seus poderes na condução do processo para ele avançar além dos limites do que as partes colocaram. E aí, nós temos aqui uma última característica, que é a característica dos provimentos em cascata. Eu te dei o exemplo do caso Brown. No Brasil, o primeiro processo estrutural data de 1990, 91, se eu não me recordo, que é a ACP do Carvão, lá de Santa Catarina, TRF4. Foram várias sentenças, vários provimentos em cascata. E quando a gente fala em processo estrutural, pode ter mais de uma sentença nele? Pode. Pode. Porque as sentenças se operam na forma de provimentos em cascata. Olha só. Eu reconheci desconformidade, mas a primeira medida que a gente tem que fazer é essa até determinado prazo. A parte vai lá e fala assim, cumprir essa medida, o que a gente vai fazer agora? Vamos analisar o estado atual de coisas. O juiz analisa o estado atual e diz o seguinte, precisamos de mais uma medida, vem outra sentença. A sentença é fracionada, foi assim em Brown versus Board of Education of Topeka, especialmente com o caso do Planned Desegregation Busy, que é muito interessante, que eles falaram o seguinte, olha, a gente tem que começar a dessegregação em tudo, em absolutamente tudo aqui nos Estados Unidos. Até o ônibus que busca a criança branca tem que botar a criança preta dentro dele também. Provimentos em cascata decorrentes do caso Brown. E aqui a gente fecha a nossa aula de formação humanística 1, do dia 1. E eu quero saber se vocês gostaram
Se fritou um pouco da cabecinha de vocês aí? Fritou? Fritou a mente. Olha só, essa aula de hoje ela vai ficar aí gravada para você. A de amanhã também, e depois de amanhã também, as minhas aulas, as aulas do Alexandre, ficarão gravadas. A partir de semana que vem, aulas de outros professores não ficarão gravadas. A partir da semana que vem, não ficarão gravadas. Aqui dentro da descrição, se você ainda não se inscreveu para receber o link das outras aulas que vão acontecer somente ao vivo, se inscreva. O primeiro link que aparece aí é para você se inscrever. O segundo link que aparece para você é para você participar do nosso regular ENAM. 100 horas de aulas focadas em resolução de questões e informativos. Mais de 100 resumos com 5 questões cada um, 10 simulados até a prova do ENAM, 10 simulados só de informativos e 10 de questões abertas. Informativos separados por temas, dicas finais, roteiro de estudos para você fazer um bom cronograma em 100 dias. Tudo isso está aí no regular do ENAM. Se você entrar no regular do ENAM do Magistrar, eu te aconselho casar o regular do ENAM do Magistrar com a reta final do Decorando a Lei Seca. Metas diárias de leitura de legislação. E em paralelo às metas diárias de leitura de legislação, você tem a possibilidade de resolver questões específicas dos artigos. Apanhado jurisprudencial no Decorando a Jurisprudência e aulas de jurisprudência com grandes professores, alguns estarão conosco aqui ao longo dessas 14 semanas. Se você quer dar um passo a mais e conhecer a mentoria do Magistrar, inclusive a mentoria do ENAM, o quarto link que aparece para você é para você participar do processo seletivo da mentoria do Magistrar de 2025. E o último link é o link com o material da aula. Eu estou fazendo esse convite para você, porque essas aulas não ficarão gravadas, como eu disse para você, as aulas das 14 semanas, à exceção da primeira, mas os alunos do curso receberão essas aulas aqui, tá? Os alunos do curso receberão essas aulas lá dentro, vai ter um módulo para vocês, aulas de revisão final semanal. Vocês vão clicar lá e vão ter. Além disso, é importante falar, nós teremos uma revisão final no sábado antecedente à prova, tá? De 10 horas seguidas de conteúdo das 8 às 18, com os melhores professores do Brasil. A gente vai fazer isso para vocês. Tá? Eu quero muito contar com a participação de vocês nesse nosso curso. O nosso regular do ENAM está dando show. Aprovamos muita gente nesse último ENAM, no segundo ENAM. Inclusive essa moça querida aqui, minha amiga Lilian Graciano. Magistrar sempre um passo seguro rumo à aprovação. Lilian passou e ainda assim está aqui assistindo a aula. Carlinha passou, está ainda assim aqui assistindo a aula. Teve mais gente, olha só, teve mais gente que eu sei que passou e está aqui assistindo a aula que eu fui vendo ao longo dos comentários. Então, o convite que eu faço é para que vocês venham conhecer o nosso regular do ENAM. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, muita coisa nova vai chegar aí para vocês ao longo desses próximos dias, dos próximos meses. A gente está alimentando muito o canal, então a gente precisa muito de vocês aqui. E eu quero muito contar com vocês no curso do ENAM. Por quê? É um curso 100% desenhado de acordo com a sua necessidade na prova do ENAM. E qual que é a sua necessidade na prova do ENAM? 60% das questões do ENAM, desde o primeiro ENAM, reaplicação de Manaus e segundo ENAM, 60%, essa média estatística, são baseadas em lei seca. Por isso que a gente desenhou os cursos do Magistrário e do Decorando assim. 30% em doutrina, em jurisprudência, informativos, por isso que a gente está trabalhando muitos informativos nos cursos. 10% de doutrina, por isso que a gente tem as aulas de revisão, por isso que a gente tem as aulas de reta final, por isso que a gente tem os resumos assertivos para vocês. Então, o convite está feito e conto com a participação de vocês amanhã, às 19 horas, para darmos andamento às nossas aulas de formação humanística. Fiquem com Deus, é sempre muito bom estar com vocês. Sucesso e bons estudos. Tchau, tchau.